E você vai aprender também se suas emoções estão relacionadas às emoções que você viveu lá da barriga da sua mãe e o que você herdou. E quando você herda através do cordão umbilical. E se a gente não revisitar e entender o que a gente está herdando, quando a gente é gestante, a gente vai passar através do cordão umbilical memórias, traumas, dores, sentimentos e comportamentos, né? Porque o cordão umbilical é o que alimenta o bebê. Então ele passa o alimento, ele passa o sangue, ele passa as emoções. Então, quais emoções que você tem hoje que são suas ou não são suas? Muitas das emoções e comportamentos, lealdades ocultas, reposicionamento, e às vezes você está realmente seguindo alguém em alguma determinada área da sua vida. Isso é seu ou isso é herdado pelo cordão umbilical? Porque o cordão umbilical a gente herda as coisas da nossa mãe que ela sentiu, mas também a gente herda tudo aquilo que não foi visto. Então a oportunidade que você está tendo agora é a oportunidade que as suas ancestrais nenhuma tiveram. Você vai revisitar essas memórias e entender quais são suas. E é libertador você ficar apenas com as suas memórias e devolver para essas mulheres da sua vida as memórias delas. Então essas emoções, quando não são vistas, irão nascer junto com seu filho. E quando muito pesadas, podem afogar, né, você através de um sintoma, né, conhecido como porpério. Quando essas emoções não são vistas e elas são muito profundas, muito dolorosas, né, elas vão revisitar você no porpério. Por isso que tem mulheres que passam porpérios tão difíceis ao ponto de dizer que estão com depressão pós-parto e outras parece que estão flutuando aí, surfando no mar da vida, quando são mulheres que têm o hábito das mulheres da família, essa conversa, esse diálogo, né, a contar as histórias, e quando a gente traz a consciência, a gente não precisa fazer essas repetições, né, porque o nosso inconsciente, ele repete aquilo que a gente exclui. E quando a gente ouve, a gente sabe, de certa forma, a gente tem essa possibilidade muito maior de incluir do que quando a gente não tem conhecimento. Você vai aprender também que essas emoções vistas são transformadas em recursos e poderá te dar um grande dom e talento. E esses recursos, gente, está muito relacionado às suas maiores dores emocionais. Então, se você foi rejeitada, se você foi abandonada, eu vou te ensinar como que você fará para olhar para essa dor e perceber que ela é uma glória na tua vida, né? Mesmo que doa, que ainda você não entendeu a mensagem, nós vamos reconstruir a sua biografia humana e você vai passar a ter esse recurso e isso vai te guiar para uma maternidade com visão de águia. É real isso. Você aprenderá a olhar para o que são suas emoções. Aprenderá que seu bebê, quando se sente mal, quando ele não se sente visto, quando ele não se percebe, né, sendo visto, ou quando você, como mãe, não está se vendo, o corpinho dele vai mostrar, né? Porque os bebês, gente, a comunicação dos bebês é através do corpo e do choro. Então, quando uma mãe se cala, o bebê chora. Quando a mãe, ela não só se cala, como ela está há muito tempo naquele comportamento, o bebê passa a macular o seu corpo físico através de um sintoma ou uma doença, para chamar a máxima atenção. E ele se sacrifica por essa mãe. Os filhos sempre fazem isso pelos filhos. Isso é uma dinâmica que nós visitamos muito em constelação familiar. Então, os bebês, eles mostram onde está o conflito através dos sintomas e doenças. Vamos aprender isso também.
Você vai reescrever sua biografia humana para potencializar seu bebê a escrever a biografia humana dele. Como é libertador a gente permitir que os filhos venham para esse mundo e escrevam a história deles, sem ficar aí, né, repetindo, se mutilando e ficando nesse ciclo vicioso de não poder viver a vida e ficar repetindo padrões. Para te ajudar nisso, eu vou te guiar para a retomada do fluxo do amor contínuo da sua mãe, para a mãe dela. Então, nós vamos lá atrás buscar esse fluxo do amor e entender essa nutrição, né? Como essa nutrição foi recebida. Faremos também uma constelação para saber para onde você olha, para onde olha seu bebê. Isso será uma aula online, uma aula prática maravilhosa que a gente vai, né? A gente vai dividir em duas aulas, uma para ver para onde você olha, outra para ver para onde olha o bebê. Então, munidos do lugar certo, né? Você passará a ter a maternidade na casa da vida em que tem referência materna. Eis aqui o segredo da maternidade sistêmica. Bem, todas essas mulheres, e talvez seja seu caso também, que falam que a maternidade é muito pesada, provavelmente a função que está guiando essa maternidade não é a função materna. Nós temos 7 áreas da nossa vida, e se vocês me conhecem, vocês sabem que eu trabalho com isso há muito tempo, desde Despertando Gaia, quando eu trabalhava só com as mulheres. Então, nós temos as 7 casas da vida, e nessas casas da vida a gente tem uma potencialidade em cada uma, né? Então, nós temos a casa 1, que é a casa física, que está relacionado à nossa matéria, nosso aterramento. Nós temos a casa 2, que é afetivo sexual. Nós temos a casa 3, que é a nossa casa emocional, que também está ligado à liberdade, à independência, à autonomia. Nós temos a casa 4, que está ligado ao chakra do coração, que está ligado ao nosso financeiro, que está ligado com a maternidade, que está ligado com o fluxo da vida, com o leite recebido. Nós temos o chakra 5, que está relacionado com o trabalho, né, com a garganta, com o casamento, enfim, né? Nós temos o chakra 6, que é a família, que também é a nossa criança interior. E nós temos o nosso lado espiritual. Bem, se você percebeu e prestou atenção, eu disse que lá no chakra 4 é o da maternidade. Muitas mulheres são governadas pela maternidade com a casa 1, muitas com a casa 6, muitas com a casa 3. Por exemplo, se você gosta muito de liberdade, que é a casa 3, e você governa a sua maternidade com a liberdade, amamentar é insuportável para você. Porque amamentar significa você se privar, né, por um tempo da sua liberdade, né, da sua autonomia. Você está a serviço daquela criança, porque você está nutrindo aquela criança. Aquela criança é um ser completamente dependente de você. E se você não estiver, inclusive, no chakra que tem o poder de te dar leite, provavelmente você nem leite vai ter. Porque o chakra 3 não quer saber de dar leite para você. Quem vai dar leite, a casa da vida que vai possuir, né, a possibilidade de você ter leite nos seus peitos, é a casa 4. Então, isso é fantástico. Eu vou te ensinar como você faz para se despedir temporariamente das outras casas da vida e seguir plena, né, nessa casa, certa que as outras vão com você, mas a que governa nesse período nutricional tem que ser a função materna. E então eu vou te explicar essas 7 áreas da vida, né, e a gente vai entender o porquê muitas mulheres batem nos seus filhos, são raivosas e vingativas, e descontam no filho porque tem uma desordem aí de função de mãe. Por fim, falaremos da importância de aceitar os processos, como eles podem ser superados. E é isso, né? É claro que esse curso, ele tá dividido, né, com potencialidades introdutórias e potencialidades mais profundas. Mas tudo isso
será visitado neste curso com você. Vamos? O que seria, como seria para você entender de fato que dentro de você, sobretudo quando você se torna mãe, tem 3 mulheres e essas 3 mulheres podem, inclusive, estar guerreando entre elas, ou elas podem estar harmônica, dando essa força que você necessita. E qual é a mágica de você entender a maternidade sistêmica? Bem, quando você entende esse campo emocional, você pode liberar o seu filho para ser apenas um bebê, para ser apenas uma criança. Você que sabe comunicar através de uma boa disponibilidade interna, de uma boa disponibilidade visual, porque os olhos são a janela da alma, e você pode de fato nutrir seus filhos nas 7 áreas da vida e realmente possibilitar a eles a ter um destino um pouco melhor do que o seu. Essa é a dádiva da continuidade. O que a gente falará aqui são todos princípios estabelecidos pela lei divina, mas a gente muitas vezes se perdeu ao longo do caminho, acreditando que a via era outra, né? Então, isso é produto de muito estudo e eu tenho certeza que você vai amar e nunca mais você será a mesma pessoa, nunca mais você olhará para sua mãe da mesma forma, sobretudo. Nunca mais você vai permitir que seu filho seja um fusionado apenas em você. Você vai ouvi-lo, vai contar a verdade do jeito que precisa ser contada, porque a verdade que vem do coração é a que possibilita o seu filho ser um ser sensitivo, ser um ser que compreende as suas emoções e livrá-lo de muitas responsabilidades que são nossas, que a gente também está carregando, porque os nossos ancestrais não tiveram essa oportunidade. Este curso, né, nesses meus 10 anos aí como consteladora familiar, é o curso assim que eu mais me dediquei, que eu testei ele 5 vezes em formações de constelação familiar, e ele está assim completamente pronto para ser agora um curso autônomo. E você é minha convidada, será muito bem-vinda e se prepara, porque o que você vai descobrir aqui, em nenhum outro lugar você vai descobrir. Por quê? Eu estou aliando outras técnicas, as constelações familiares e também a biografia humana. Então, se você sentiu que este é seu lugar, você será muito bem-vinda, minha querida. Gratidão.